pra vocês hoje um pouco de nostalgia aqui no canal. Hoje eu vou te contar tudo mesmo sobre o Batman mais surtado que já pisou em Gotham City. Aquele que enfrentava tubarões voadores com spray, surfava de sunga por cima do uniforme e ainda achava tempo pra lutar contra o crime com uma elegância de fazer inveja a desfile de escola de samba. E se você nunca ouviu falar da série Batman de 1966, fica, porque essa viagem é mais exagerada que figurino de clipe do David Bowie. E você me pergunta, por que a gente ainda fala sobre ela? Gente, porque Batman 66 é uma das séries mais influentes da cultura pop. Foi um marco nas adaptações televisivas de heróis. Mas já reparou que não tem essa série em nenhum streaming? Já se perguntou por que ela foi cancelada mesmo com tanto sucesso? Fica tranquilo que nesse vídeo tem resposta pra tudo isso. Não podemos esperar para ter certeza. Se é que existe um caso aqui, é um caso para dupla dinâmica. Então vamos lá. Era uma vez um Batman que não era sombrio, não era depressivo e não falava com voz de entulho esmagado. Esse Batman usava sim colã cinza, capa azul e tinha até sobrancelha desenhada na máscara. Sim, você ouviu certo. E tinha também as câmeras inclinadas na luta. Sim, bom, zap, bang, pipocando na tela. E um coringa com um bigode mal disfarçado debaixo da maquiagem. Bem-vindo à Gotham mais brega e maravilhosa e que você respeita sim. A série Batman estreou em 1966, lá na gringa, transmitida pela ABC. A série fez um sucesso estrondoso, com Adam West como Batman e Burt Ward como Robin. Mas o sucesso foi tanto que acabou virando um problemão para os atores. Eles ficaram tão marcados pelos papéis que depois tiveram dificuldades em conseguir outros trabalhos. Mas logo chegou aqui no Brasil e virou sucesso. Passou por canais como TV Tupi, SBT e até Rede Brasil, sempre colorindo a nossa infância com aquelas histórias divididas em duas partes. Começava com drama, terminava com o herói preso em uma armadilha tosca e voltava no episódio seguinte com uma solução completamente absurda. Na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. No total, foram 120 episódios, 3 temporadas e um universo onde qualquer objeto podia virar arma se tivesse um bate na frente, tipo um bate-controle. E o bilionário Bruce Wayne, a.k.a. Batman, era interpretado por Adam West. Ele enfrentava o crime ao lado do seu pupilo Robin, vivido por Burt Ward. Eles tinham a ajuda do mordomo Alfred, do comissário Gordon e do chefe O'Hara, que basicamente servia para parecer mais perdido que tiazona no WhatsApp travado. A série era feita para ser engraçada, de propósito. E era, minha gente! Batman usava um cinto de utilidades com todo tipo de gadget impossível, tipo o famigerado bate-spray anti-tubarão. Batman tá lá, pendurado num helicóptero e de repente, um tubarão salta das águas e morde sua perna. O que ele faz? Grita pro Robin, me passa o spray anti-tubarão. E o Robin? Tinha, no helicóptero. E não era só esse não. Tinha spray anti-barracuda, anti-raia, só faltou o anti-ace. E o tubarão, gente, explodiu. Claro que explodiu. E o Batman seguiu a vida como uma terça normal qualquer. E se você acha que não tem como piorar, teve um episódio em que o Coringa sequestra um surfista campeão e desafia o Batman para um duelo de surf. Sim, você ouviu certo. E claro, o Batman vai de uniforme e com um calção amarelo por cima desse uniforme. Porque, minha gente, estilo é tudo, sempre na estica, não é mesmo? E foi nesse episódio que a série provou que não tinha limites. Era genial justamente porque não se levava a sério. E o Batmóvel era um Lincoln Futura de 1955 tunado, com radar, foguetes e um bate-computador, que era, na real, um gravador de fita com LED piscando. Ele foi até leiloado por mais de 20 milhões. E a série virou uma máquina de vender brinquedo. Estima-se que tenha gerado mais de 75 milhões de dólares em produtos só nos anos seguintes. E os vilões? Nenhum herói é um herói sem vilão, não é mesmo? Tinha um charme próprio. O Coringa era interpretado por César Romero e se recusava a raspar o bigode. Então, minha gente, maquiagem por cima do bigode. Duvido que você tenha percebido essa cena bizarra. E o Pinguim?
O Pinguim era uma mistura de mafioso e mascote de zoológico. A Mulher Gato era interpretada por diferentes atrizes, entre elas a icônica Eartha Kitt, a primeira versão afrodescendente da personagem, tá? E sabia que o Frank Sinatra queria ser o Coringa? Pois bem, ligou várias vezes para os produtores, mas perdeu para o Romero e seu bigode maravilhoso. E claro que Adam West virou um ícone eterno como Batman, seguiu ligado a esse personagem até sua morte em 2017. E Burt Ward, o Robin, continua firme, hoje com 79 anos e uma estrela na calçada da fama, não é pra qualquer um não. E outros nomes como Yvonne Craig, como a Batgirl, Neil Hamilton como o Comissário Gordon, Alan Napier como o Alfred, também marcaram época com seus personagens. E mesmo com o sucesso inicial estrondoso, a audiência foi caindo nas temporadas seguintes. Como o próprio Adam West dizia, quando se começa lá em cima, só tem um caminho: descer. A produção era cara, os roteiros foram ficando repetitivos e, puf, cancelada em 1968. A série foi produzida pela Warner, mas exibida pela ABC, com distribuição da Fox, que hoje é da Disney. Resultado: direitos travados entre Warner e Disney, ou seja, até hoje nenhuma plataforma quis ceder. Batman 66 ganhou continuações em quadrinhos anos depois, com aventuras que mantinham o clima da série original. Adam West e Burt Ward voltaram para o filme De Volta à Batcaverna em 2003, misturando nostalgia e aquele humor metalinguístico inigualável. O Batman de 1966 foi a primeira Batmania. Antes de Tim Burton e antes de Nolan, o Batman de Adam West era o que todo mundo conhecia. E apesar daquele estilo brega, ele introduziu o herói à cultura pop de massa. Reunia a galera na frente da TV única da rua, fazia você gritar "Pô, Zap!" no meio da sala enquanto imitava as lutas, ou brigava com seu irmão até alguém gritar "Mãe!". E se você viveu isso, parabéns, você teve infância. E quer saber? Sem esse Batman, provavelmente nenhum dos outros teria existido. A série sabia exatamente o que estava fazendo. Era tudo tão exagerado que beirava o genial. Mesa de pista, Batman. Eu estou só olhando, obrigado. Vou ficar no bar. Eu não quero chamar a atenção. E num tempo em que tudo tem que ser tão sombrio e profundo, às vezes a gente só quer um herói de sunga salvando o mundo com um spray anti-tubarão. E sim, tá tudo bem desse jeito. E se curtiu essa viagem no tempo, me conta aqui nos comentários qual sua cena favorita dessa série ou qual curiosidade te chocou mais. Já sabia do spray anti-tubarão? Do bigode do Coringa? Da sunga do surf? Pois é, esse é o Batman que você respeita. E olha, é fácil a gente olhar pra trás e pensar: ai, como era tosco, como a gente assistia isso. Mas sejamos honestos, são essas audácias bizarras que empurram a evolução de tudo que a gente conhece hoje. Dos efeitos sonoros que vão muito além do pou e pá, até os roteiros super elaborados e as tramas complexas. E pode apostar, viu? Daqui a 20 anos alguém vai olhar pra tudo que a gente assiste hoje e vai dizer: como eram toscos. E se você quer saber sobre como algumas coisas simples do passado mudaram o que conhecemos hoje, assista o documentário A Noite que Mudou o Pop. E você vai entender que toda ação gera uma reação que pode durar uma eternidade.